Muito bem. Continuando nossa formação filosófica, após estudarmos sobre a filosofia moderna, hoje vamos começar a nos aprofundar na filosofia contemporânea. Filosofia contemporânea. Devemos começar, é claro, sempre pelo termo. E da mesma forma como eu falei sobre a filosofia moderna, devemos falar também sobre a filosofia contemporânea, porque é um daqueles termos que, na verdade, é escolhido por indivíduos daquele determinado tempo histórico e que tem sentido naquele tempo, mas que depois, com o passar do tempo, ele precisa de uma certa explicação. Porque, por exemplo, da mesma forma como o termo moderno, que se refere àquilo que é de hoje, àquilo que é atual, contemporâneo se refere àquilo que pertence ao nosso tempo, contemporâneo. Então, que é contemporâneo a outra coisa. Por exemplo, vamos pensar num cantor famoso de hoje ou num personagem famoso dos dias atuais. Vamos pensar qualquer personagem de hoje, que exista hoje, que viva nos dias de hoje, ele é contemporâneo a mim. Isto é, vive no mesmo tempo, na mesma época que eu e que vocês que estão a me ver nesta aula. Então, ser contemporâneo a outro ser, a outra pessoa, é existir no mesmo tempo. Mas, se estamos falando de uma fase que principia no século XIX, e que, digamos, se estende até o século XX, não podemos dizer que a filosofia contemporânea se estenda até hoje, porque hoje já temos uma outra fase, uma outra situação em que a filosofia se encontra. No entanto, o termo contemporâneo teria sentido, obviamente, no tempo em que ele surgiu, no tempo em que aquela fase, aquele momento histórico fora nomenclaturado. Então, para aqueles filósofos do século XIX, que na verdade são os principais responsáveis pela solidificação desses termos, dessa classificação da história, para eles que viviam naquele tempo, obviamente aquela fase, aquela época era a contemporânea, era a fase contemporânea a eles próprios. Da mesma forma como para os modernos, nos séculos XVI, XVII, para eles, para os modernos, aquilo que se deu nesses séculos respectivos que eu acabei de citar, era o moderno, o atual, o que estava se dando no momento. Só que esses períodos passaram, mas os termos ficaram. Então, para nós que estamos estudando cada uma destas fases, deve nos ficar, é claro, a nomenclatura, mas sempre neste sentido, no sentido que ela tinha para aqueles que usaram dessa nomenclatura por primeiro, os filósofos daquele tempo. Lembrando que a história como ciência e a classificação das fases, das etapas da história humana, ela se deu principalmente a partir da modernidade. Então, antes da modernidade, por exemplo, no medievo, tínhamos sim história, mas não a história como ciência positiva, sob os moldes desta nova ótica, desse novo modo de ver as ciências que principia a partir da modernidade. Então, é por isso que toda essa nomenclatura ela só tem sentido se entendida a partir de cada época, em cada época específica, tá? Em que os termos são usados. Então, por isso aqui, quando se fala em filosofia contemporânea, não estamos falando de algo contemporâneo a nós, mas sim algo contemporâneo aos filósofos daquele século, no caso aqui, século XIX. Século XVIII e XIX, podemos dizer assim. Nunca há também uma divisão 100% absoluta, segura e certa, como se findasse um século
tudo mudasse e começasse uma coisa totalmente diferente. Não, não é assim. Não é assim. As datas, elas têm uma serventia, elas são estipuladas com intuito pedagógico, com o intuito de organizar o conhecimento, mas nunca se dá uma ruptura, assim, uma mudança totalmente brusca de uma data para outra. Não é assim. Então, quando estipulamos séculos e tal, é sempre de um modo aproximado, sempre para o melhor entendimento das coisas. Mas nunca deve se levar na risca, como se a partir daquele instante começasse uma nova era totalmente distinta. Ou como se pudesse definir com exatidão um momento específico para uma mudança total de pensamento. Não é assim. Não é assim. Não é assim na história humana, não é assim na filosofia. Não é assim, na verdade, em nada que diz respeito ao ser humano. As mudanças nunca são bruscas e radicais. Não. Mesmo que elas se manifestem em algum momento específico, mas antes elas já vão acontecendo interiormente, de um modo mais discreto, mas já vão acontecendo vagarosamente, certo? Então é só para esclarecer e para que não confundam quando usamos tal nomenclatura. Filosofia contemporânea, portanto, pertence ao quê? Século XVIII e principalmente XIX. Século XIX é o século em que a concepção positivista dá o ar de sua graça, como resultado de todo este movimento iniciado desde o Renascimento, de valorização da razão, de valorização dos sentidos, que culminou, como vimos anteriormente, no empirismo e no racionalismo da era moderna, da filosofia moderna, essas duas vertentes que são muito importantes justamente para esse momento, porque na verdade uma delas vai se sobressair. Uma dessas duas vertentes de pensamento vai se destacar aqui na contemporaneidade. Lá nós tínhamos o racionalismo como valorização da razão, como único meio através do qual o ser humano pode conhecer, e o empirismo como valorização dos sentidos, como o único e verdadeiro meio de se conhecer. Então, sem os sentidos, para um empirista, não pode haver conhecimento. Já para um racionalista, é sem a razão que não pode haver conhecimento. Os sentidos, eles até atrapalham. Então, temos aqui posturas radicais na modernidade, certo? Na filosofia moderna. Mas aí, passando agora para a filosofia contemporânea, como acabei de falar, nós teremos uma dessas vertentes mais destacadas, que será a vertente empirista, o empirismo. O empirismo vai adquirir maior renome, maior destaque no meio acadêmico, no meio filosófico, certo? E justamente por quê? Porque a partir daí começa-se a entender, mesmo no âmbito filosófico, que sem a observação não pode haver conhecimento do mundo. Ora, mas isto não é algo que é dito desde a Idade Média? Com certeza. Mas estamos aqui sempre partindo da concepção dos filósofos deste tempo, daqueles que tiveram maior renome e que fizeram esta fase filosófica, que a constituíram com o seu pensamento, com o seu modo de ver a realidade. Para eles, portanto, a observação é um meio fundamental de se conhecer. É claro que para os medievais, desde a Idade Média, sempre se teve espaço para observação, mas nunca dando-se a ela o primeiro lugar, como se a observação fosse a fonte essencial do conhecimento. Não, não. Sempre se deu primazia à inteligência, a inteligência racional. Porém, aqui, na era contemporânea, ou na filosofia contemporânea, a primazia é dada aos sentidos, justamente por se considerar que a razão, a inteligência racional, nada pode conhecer sem estes. Mas aqui, quando eu falo em nada, é nada mesmo. Então temos aqui, agora sim, não só uma valorização dos sentidos, mas uma radicalização da importância destes, certo?
Enquanto antes ainda se considerava que poderia se conhecer alguma coisa partindo dos sentidos e depois indo-se sem estes, apenas com a racionalidade, agora não. Considera-se que somente podemos conhecer qualquer coisa que seja sempre vinculados aos sentidos. Isto é, partindo dos sentidos e mesmo no decorrer do processo de pensamento, de reflexão, sempre acompanhados por estes, nunca desvinculados da observação. Então é isso que eu quero que vocês entendam, porque isso vai diferenciar realmente esta fase da filosofia das outras. Então não temos apenas uma valorização de sentidos, é uma extrema valorização, colocando-lhes em todo o processo de conhecimento. Isso tem consequências? Tem, obviamente, graves consequências para todo o âmbito filosófico, inclusive para o âmbito das ciências. Isto por quê? Porque, na verdade, com esta hipervalorização dos sentidos da observação, a noção de ciência que surge a partir daí, que é considerada como a única noção, a única ideia de ciência verdadeira, correta, seria a de ciência positiva. E o que seria uma ciência positiva? É uma ciência legal, uma ciência ótima, uma ciência boa, porque usamos a palavra positivo sempre nesse sentido bom, como sendo algo bom. Mas não é aqui o sentido que nos interessa. A palavra positivo do latim, antes de tudo, significa posto. Algo que é posto por meio de provas. Pósitos. Prova. Certo? Algo que nos é imposto por meio de prova. Então, quando se fala em uma prova no sentido de uma evidência sensível que venha a confirmar aquilo que nós estamos afirmando, aquilo que defendemos, então nós estamos falando de algo positivo, certo? A ciência positiva, portanto, seria aquela embasada na prova empírica, aquela embasada no que pode ser visto, no que pode ser constatado pelos 5 sentidos. Não sendo possível, portanto, haver ciência sem provas sensíveis. E provas sensíveis em todo o processo do desenvolvimento do conhecimento científico. Então, se, por exemplo, algum objeto que se almeje conhecer pelas ciências não possa ser observado, não possa ser experimentado pelos sentidos, esse objeto já não pode ser estudado pelas ciências. E mais, qualquer ciência que, em seu método, em sua estrutura, não abranja continuamente a observação, o apelo à prova sensível constante, ela também perde o seu grau de cientificidade. Ela deixa de ser ciência. Não pode ser considerada uma ciência. As consequências disto, portanto, são a exclusão de diversas ciências que antes eram consideradas e reconhecidas do âmbito científico. Então, mesmo a própria filosofia, como ela era entendida na Idade Média, como ela era entendida até certa parte ou por alguns na modernidade, ela é excluída do âmbito científico, é desmerecida, desprezada, como se fosse algo de segundo plano. E aí surge, portanto, uma nova noção de filosofia, segundo esses pensadores, principalmente os positivistas, que são os defensores justamente da ciência positiva, da ideia de que só pode haver conhecimento quando este é posto, imposto por meio de prova, certo? Prova empírica, sensível, por meio dos 5 sentidos, certo? Pois muito bem. A partir desse momento, portanto, vejam, ciências que antes eram consideradas como ciências, como por exemplo a teologia,
são relegadas ao esquecimento, como se não tivessem um objeto perceptível. Quer dizer, a teologia tem por objeto de estudo Deus, através da revelação. Mas como para estes, Deus não pode ser comprovado diretamente, porque realmente é espírito, e a revelação não pode ser comprovada como verdadeira, justamente porque não é um assunto que depende da crença, da adesão de cada um, não pode ser confirmado e comprovado empiricamente, diretamente. Afinal, não vimos quando Deus se revelou aos homens através de suas teofanias, de seus milagres, não vimos nada disso, então não podemos comprovar isto empiricamente, diretamente. Ou uma ciência como a metafísica, que é uma ciência fundamental dentro da filosofia, que estuda o ser, as primeiras causas, primeiros princípios, primeiras causas e primeiros princípios. Esta também seria extirpada do âmbito filosófico. Por quê? Porque o seu objeto não é algo que possa ser captado diretamente. Por mais que a metafísica parta de uma observação inicial, ela continua apenas com a reflexão racional. E isso já não seria possível, porque para ser ciência deveria sempre estar acompanhada de provas empíricas. Então a prova empírica deveria estar em todo o processo de conhecimento. Assim vocês veem que, com o surgimento desta noção de ciência positiva, claro, devo aqui abrir um grande espaço, um grande parêntese, para deixar claro uma coisa. A ciência positiva, que é a ciência embasada na prova empírica, ela não surge aqui, na contemporaneidade. Não surge. Já existiam ciências positivas, empíricas, embasadas na observação constante no medievo. Só que o problema temos alguns problemas que até precisam ser bem esclarecidos para acabar com algumas dúvidas e preconceitos que provêm desta visão, que provém daquele tempo, da modernidade, da contemporaneidade, preconceitos contra a visão medieval, que eu sempre faço questão de desfazer nas minhas aulas. Porque é assim, no medievo, principalmente por influência aristotélica, já havia assim uma preocupação com o uso dos sentidos para se conhecer o mundo. E o uso dos sentidos contínuo, sim, porque se estamos falando do conhecimento das coisas do mundo, que são sensíveis, precisamos obviamente conhecê-las pelos sentidos. É óbvio, óbvio. E isto de um modo contínuo. Conhecer, observar as coisas com atenção, com profundidade, sim, para conhecer o que é sensível, o que é material. Não para conhecer, por exemplo, o que não pode ser conhecido diretamente, como Deus, as causas primeiras, os princípios primeiros, etc. O ser, coisas que vão além dos sentidos, que pertencem à metafísica. Isso não. Isso parte-se da observação para depois seguir com a reflexão. Mas o que é material realmente deve ser conhecido pelos sentidos. A inteligência vai guardar o conhecimento adquirido por meio deles, mas deve-se constantemente estar em observação para um aprofundamento. A observação terá esta importância. Só que na Idade Média ainda não existiam meios, isto é, instrumentos, que potencializassem a observação de tal modo que permitissem com que se conhecesse mais profundamente os elementos materiais, os elementos que compõem o mundo. Estes instrumentos só se desenvolveram a partir da modernidade. Então aí tem um porém. Não se trata do fato de que a igreja ou a filosofia medieval escondia tais conhecimentos das pessoas ou não queria que eles fossem alcançados. Não, é que não existiam meios. Por exemplo, telescópios, os primeiros telescópios, eu posso dizer que são telescópios, né? Instrumentos usados para se ver ao longe, né? Não sei se é telescópio ou monóculo, não sei qual seria o nome agora no momento, mas que foram usados, por exemplo, por Galileu para ver as estrelas, para ver os planetas, para ver os astros, né?
Esses instrumentos não existiam na Idade Média e só puderam ser desenvolvidos a partir do desenvolvimento de estudos sobre a ótica. Então, estudos esses que foram feitos na Idade Média, a partir da Idade Média, mas que não foram feitos de uma hora para outra. Demoraram um tempo. Foram seguidos de estudos, e estudos após erros, após acertos, que levaram ao surgimento dos primeiros instrumentos que permitiam ao homem potencializar os seus sentidos, principalmente a visão, na observação dos astros. Então isso, com certeza, permitiu com que houvesse um desenvolvimento das ciências positivas, é claro. Isso não é errado, não é mal, não negamos isso. Que a partir do Renascimento, da modernidade, as ciências positivas, que são aquelas ligadas ao conhecimento dos elementos do mundo, que elas se desenvolvessem. Não é esse o problema. Então isso já existia antes da contemporaneidade. Agora, na contemporaneidade, o problema é que a ciência positiva, que já existia, ela passa a ser um modelo para todas as ciências, de modo que todas as ciências terão que trazer em si a estrutura, as características de uma ciência positiva para serem consideradas ciências. E é aí que está o problema. Temos aqui uma limitação da capacidade humana de conhecer. Temos aqui uma limitação da filosofia. A filosofia aqui, principalmente nos âmbitos acadêmicos, porque no âmbito, por exemplo, religioso, principalmente nos seminários católicos, universidades católicas, a filosofia ainda se mantém um pouco mais ligada ao pensamento de Santo Tomás, ligada à concepção de ciência universal, a de ciência perene, que é aquela do conhecimento que parte dos sentidos, mas que se desenvolve principalmente pela inteligência. Mas isso daqui vai se desenvolver principalmente no âmbito laico e contrário ou averso ao âmbito religioso, principalmente naqueles âmbitos em que há um combate muito acirrado contra a religião, contra o catolicismo, âmbitos em que a maçonaria vai ter grande destaque, certo? Então aí teremos grande influência maçônica com esse ideal, esse modo de pensar em que a razão está acima de tudo, não a revelação. Claro que não se nega a Deus, não se nega a existência de Deus, mas muitos vão negar, muitos serão ateus convictos a negar a existência de Deus e afirmar que só a racionalidade humana pode ser divinizada. Chegarão até os positivistas a criar a religião da razão, a igreja positivista, que é uma igreja mesmo, onde se endeusa a razão, a inteligência. Aí, claro que isso é o cúmulo do cúmulo, o absurdo extremo. Mas chegou-se a isso, porque na verdade, o mais absurdo de tudo é que se endeusa a razão, mas só que neste modelo de ciência não é a razão que tem a primazia, são os sentidos. Então, é uma ciência mais determinada pela observação do que pela racionalidade propriamente dita. Enfim, tudo que eu deveria falar, espero que tenha sido falado nessa aula. Posso ter cometido alguns erros, algumas limitações de conhecimento podem se manifestar aqui, porque às vezes algumas palavras me fogem e eu não gosto, eu já deixo claro para vocês que eu não gosto de fazer edições dos meus vídeos. O máximo que eu faço é usar uma luz aqui, usar um quadro aqui, usar alguns instrumentos, música e tal, mas o vídeo que eu faço vai com tudo que eu faço, com acertos e até com pequenos erros, que às vezes eu cometo, às vezes numa palavra errada, enfim, às vezes nos faltam, né? As palavras fogem quando a gente precisa delas. Mas espero que relevem isso, né? Se há alguma dúvida, vocês podem comentar até mesmo aí abaixo do vídeo, fazer algum questionamento, e aí no momento oportuno podemos responder. O importante é que tenham captado a ideia principal da fase da filosofia contemporânea, que se, digamos, tem por centro a observação como consequência do empirismo da modernidade e que coloca como modelo de ciência a ciência positiva, inclusive para a própria filosofia, que agora
para permanecer como ciência, precisa se adaptar aos ditames positivos, a ideia de ciência positiva. A filosofia também vai ter que se adequar no sentido de ter objetos empíricos, objetos perceptíveis, devendo excluir de si mesma tudo que não pode ser captado diretamente por meio de observação. O que é absurdo, porque a filosofia tem por instrumento essencial a razão, a inteligência racional. E limitar a racionalidade por meio dos sentidos é limitar o conhecimento. Certo? Então, espero que tenha sido de proveito esta aula para todos. Fiquem com Deus, curtam, compartilhem, levem adiante o nosso trabalho, ajudem-nos nisto e até nosso próximo encontro, se Deus o permitir.